E aí, gente, tranquilo? Responder mais uma questãozinha aqui de biologia com vocês. Dessa vez uma questãozinha de biologia do Enem 2021, questão que abordou o tema aí genética, né? Questão clássica, questão classificada como fácil dentre as classificações aí das questões do Enem, né? Questão bem tranquila para a gente analisar, mas com alguns conceitos importantes para a gente revisar, né? Então, antes de ir diretamente para a questão, a gente vai analisar um pouquinho desses conceitos que ela trouxe para a gente aqui nas suas alternativas, tá? Então, alguns conceitos interessantes para a gente tirar de letra, né, e julgar já como equivocado. Partindo aqui do final, ele colocou aqui o termo polialelia. O que seria um caráter polialélico, né? Poli quer dizer vários e alélico está se referindo aos alelos. Então são vários alelos. Onde estariam esses alelos? No mesmo loco gênico. Esses alelos estariam então no mesmo locus gênico, tá? O mesmo locus gênico. E esses alelos podem dar diferentes características aos indivíduos. O exemplo mais clássico é o sistema ABO do tipo sanguíneo, onde nós temos aí os alelos A, seja em homozigose ou heterozigose, para determinar o tipo sanguíneo A. Nós temos também aqui os alelos B, seja também em homozigose ou heterozigose, para determinar o tipo sanguíneo B. E nós temos aí também os alelos A e B, para determinar o tipo sanguíneo AB. E nós temos os alelos recessivos Izinho e Izinho, para determinar o tipo sanguíneo O. Então nós temos vários alelos para determinar um caráter, que é o tipo sanguíneo. Então nós chamamos isso de polialelia, tá? No caso aqui do tipo sanguíneo AB, perceba que ambos estão se manifestando, ambos estão se expressando. E quando eu tenho dois alelos se expressando da mesma maneira, né, na mesma intensidade, eu digo que ocorre aí uma ausência de dominância. Ausência de dominância. Ou seja, o alelo A não domina sobre o B e nem o contrário acontece. Essa ausência de dominância também pode aparecer como codominância, que foi o que ele colocou ali na alternativa C, né? Codominância. Então aqui a gente já vê que a codominância está presente, por exemplo, no tipo sanguíneo AB, onde ambos os alelos estão se expressando ao mesmo tempo. Poligênico, muito parecido com polialelia. Poligênicos são vários genes, entretanto, o acúmulo de um determinado gene intensifica determinado caráter. Por exemplo, cor da pele. A nossa cor da pele ela não é determinada por um gene, por um alelo, né? Mas sim por um acúmulo desses alelos. Então, quando vocês virem lá poligenia ou característica poligênica, pense em algo que seja quantitativo. Quantitativo, ou seja, pode se acumular em determinadas situações. O que é que se pode se acumular nos indivíduos, por exemplo? A cor da pele, que pode ir do branco, né, ao preto. Também massa corpórea, né, que pode ir do magro para o obeso, tá? Isso é uma característica quantitativa. Então, por exemplo, para a cor da pele branca, quanto mais alelos recessivos, mais branca será a cor da pele. Quanto mais alelos dominantes, mais preta será a cor da pele, tá? Então, poligênico, caráter poligênico é um caráter quantitativo. Dominante, quando o gene ou o alelo ele é dito dominante para um caráter, a gente diz que a dominância ela é completa. Por que ela é completa?
porque basta um alelo dominante para que o caráter se manifeste. Se eu tenho, por exemplo, a combinação de um alelo dominante com um alelo recessivo, esse alelo recessivo não se expressa, o dominante é quem se manifesta, tá? O dominante se manifesta inibindo a expressão do recessivo. Tranquilo? Então, quando tiver lá uma característica dominante, saiba que apenas uma cópia desse alelo já é o suficiente para aquele caráter se manifestar. Já quando é recessivo, eu só vou me manifestar enquanto recessivo se ocorrer em dose dupla. Obrigatoriamente, esses alelos têm que estar em dose dupla, tá? Aos pares. A herança de dois alelos recessivos faz com que o indivíduo expresse aquele caráter recessivo, tá? Isso aqui é interessante para a gente observar também as proporções, né? Quando nós temos aí proporções genotípicas ou proporções fenotípicas, você consegue perceber esse tipo de herança, se ela é monogênica, como é o caso desse item, ou se ela é uma herança de híbrida, né? Vamos observar aqui o que ele está colocando para a gente, então. Ele diz que há uma doença chamada de lipase ácida lisossômica, que é uma doença hereditária, ou seja, pode ser herdado, passado de geração a geração, e que está aí associado a um gene do cromossomo 10. Quando ele diz que está associado a um gene do cromossomo 10, quer dizer que não se trata de uma herança sexual, né? Lembrando que herança sexual é aquela cujo gene, cujo alelo está presente no cromossomo X, né? E aí a gente lembra que as mulheres têm dois cromossomos X e o homem tem um cromossomo X. Então é muito mais comum os homens apresentarem aí, manifestarem características de herança sexual do que mulheres, porque o homem basta uma cópia daquele alelo mutado e ele já manifesta aquele caráter. A mulher, por ter dois cromossomos X, é mais difícil dela herdar duas cópias daquele alelo ali para manifestar o caráter. Ele segue dizendo que os pais dos pacientes podem não saber que são portadores. Sempre que a gente está lendo uma questão de genética, é importante ressaltar os termos que ele usa para chegarmos a uma resolução. Quando ele fala portador, ele quer dizer que a pessoa tem o alelo para a doença, mas não manifesta. Ele porta o alelo, mas não manifesta. Ele não é doente, ele não é afetado. Como é que eu tenho o alelo para aquela doença, mas o alelo não consegue se expressar? Ora, ele é inibido. E ele é inibido de que forma? Pela presença de um alelo dominante. Esse alelo dominante inibe a expressão do alelo recessivo. Então vejo que para eu ser doente, para eu manifestar aquele caráter, eu preciso ter esse alelo, então, em dose dupla, porque é uma herança recessiva. Tá? Se eu digo que o indivíduo é portador de um alelo, mas não manifesta o caráter, então ele porta o alelo que é inibido por um outro alelo, no caso o alelo dominante. Já deixa para a gente de que essa herança não é dominante, né? Ela é recessiva. O alelo dominante inibe a manifestação desse gene e aí a pessoa não manifesta, por consequência, o caráter. Ele diz que essas pessoas que são portadores só vão descobrir, né, aí se realmente tem ou não esse gene quando o primeiro filho nasce afetado, né? O primeiro filho que nascer afetado, ele vai então saber que tem aquele gene para o caráter. Principalmente, ó, quando ambos, pai e mãe, né, ambos os progenitores, são portadores. Quando isso acontece, ocorre uma chance em 4, ou seja, um quarto de chance para que seu filho nasça afetado. E quando a gente faz o cruzamento, né, o clássico cruzamento, a gente percebe isso tranquilamente. Ó. Se eu tenho aqui um cara que ele é azão, azinho, heterozigoto, né, ele porta o gene, mas não manifesta o caráter, e ele é casado com uma mulher que também é portadora, a gente percebe aqui que do cruzamento ele pode surgir um indivíduo azão-azão
né? Dois indivíduos aqui, ó, Azão, Azinho, beleza? E um indivíduozinho aqui, ó, portando os dois alelos recessivos, ou seja, 1 entre 4, né? Entre 4. Ou seja, há um quarto de chance de nascer uma criança aí apresentando, manifestando este caráter dessa doença da lipase ácida lisossômica, tá? Então, tudo certo, tudo tranquilo aí para este item. Item fácil, né? Questãozinha tranquila, alternativa aí, gabarito letra A pra gente, né? Bem de boa essa questão. Até a próxima, com mais uma questãozinha aí resolvida para vocês, né? Se curtiu, curte mesmo, né? Compartilha aí também e tamo junto.